Boa noite, pessoal! Todo mundo preparado aí? Estamos entrando agora ao vivo, dando um tempinho para todo mundo entrar, para todo mundo se organizar para estar com a gente. Daqui a pouquinho eu vou chamar a Ana para a gente começar logo essa live. Luiz aí já entrou. Amanda. Tinha que dar uma aula, hein, Amanda? Vamos aguardar aí um pouquinho para o pessoal chegar. A gente já vai chamar a Ana, já tá lá esperando pela gente. Vamos esperar um pouquinho. Já ansiosos aqui já para chamar a Ana. Vamos dar um tempinho aí para o pessoal entrar, para eu já poder ligar para ela, chamar ela para entrar. Ei, Mônica! Já tá com as perguntas prontas aí já? Já vou... Salve Maria! Nayara! Já vamos esperar um pouquinho para o pessoal entrar aí, para a gente poder chamar a Ana. Já vão se acomodando, se organizando. O tema hoje é sensacional, a presença é ilustre. A gente está muito feliz de receber. Todo mundo tiete da Ana. A Amanda já mandou aí, não posso perder. Não pode mesmo não, Amanda. E Nayara, saudade. Todo mundo se organizando aí. Já pega uma água, já se organiza, já pega papel e caneta para anotando as dúvidas. A gente já se organizando aí. Lívia, Carol França. Vamos entrando, povo. Vamos entrando. Que já a Ana tá por aqui. Tá lá esperando pela gente. A Ana já tá até aqui, gente. Vai lá, gente. Dá tempo ainda. Chama o pessoal. Estamos tentando conectar aqui. Aqui não? Aqui, né? Tá dando aí? Estamos conectando com a Ana aqui, gente. Acho que vai dar. Ainda. Chama todo mundo. Estamos colocando a Ana aqui, gente. Ai, entrou! Ei, Ana! Olá! Estão me escutando? Tô te ouvindo direitinho. Que Tá me ouvindo bom, que bem? alegria! Ai, Que bom! também! A gente tá muito feliz, muito mesmo. As meninas estão todas na faculdade para te ver. Eu fico feliz de estar com vocês novamente. É o jeito que dá, né? Mas a gente já aproveita, né? A O gente corona já atrapalhou aproveita. bastante. Ana, a gente podia rezar antes da gente começar. Quer falar um pouquinho do você, pessoal? Pode ser, invocar o Espírito Santo? Uhum. Então, vamos lá, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente Todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua sua consolação. consolação Por por Cristo Cristo. Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, vou falar um pouquinho. Todo mundo que está aqui já conhece, mas vou babar ovo mais um pouquinho. A gente está aí hoje com a Ana do Salos em Caridade. A gente está muito feliz mesmo de te ter.
Antes de começar logo, eu já quero adiantar que a Ana tem um monte de material sobre a consagração, tem no YouTube, tem muita coisa. Então, assim, hoje a gente vai falar um pouquinho, vou tirar algumas dúvidas, mas já fica um convite para todo mundo que ainda não assistiu ir lá no canal da Ana e assistir todos os vídeos, todas as séries que vai dar para tirar muito mais dúvida, né, Ana? Tem muita coisa lá. Dá, E tem bastante no coisa. portal tem até o calendário também, que a gente está, inclusive, usando esse ano aí para muitos que vão consagrar ainda já estão acompanhando pelo calendário. O material está excelente. As meditações, e, gente, tem muita coisa. Se lembrar de mais alguma coisa, você já comenta. Seja Na muito. verdade, é o. Obrigada. É o caminho completo, né? Para conseguir fazer a leitura e fazer os exercícios e se consagrar sem se sentir inseguro, porque eu venho de uma época em que as pessoas se consagravam assim, não tinha material, não tinha nada. A gente se consagrava bem assim, meio sem se sentir muito com um Preparado. acompanhamento. Na verdade, um acompanhamento, assim, sabe? Porque isso às vezes dá uma certa segurança pelo fato de estar seguindo algo que já está ali pronto, né? Então ele é para isso, para dar essa segurança mesmo. Então ele tem do começo até o final, até o dia da consagração. Então tá tudo lá disponível. É Tem uma das muita coisas coisa. mais é uma das coisas que eu mais me alegro de ter conseguido produzir assim, e pela graça de Deus, né? Porque a gente vai tentando melhorar depois de um tempo. Então ele está passando por algumas modificações para melhorar a qualidade, algumas coisas, mas o cerne é sempre o mesmo. Não, e que eu fiquei mais feliz foi justamente falar disso com você. Porque eu sei que é um assunto que você gosta muito. E a gente é apaixonado. Então, eu fiquei mais feliz ainda de ser esse assunto. Eu gosto muito. Se deixar, eu só falo disso, assim, na vida. E aí, para encerrar, quem chegou aí de repente, o assunto da live hoje, a gente vai falar da consagração à Virgem Maria pelo método de São Luís, Maria do Meu Jugo. É importante a gente Uhum. falar que é desse método, porque existem vários outros métodos de consagração É, também na Nossa Senhora. Então, São Luís é um dos, né, que é o que a gente vai tratar, que é mais conhecido como a escravidão. E aí a ideia é a gente conseguir falar um pouquinho disso e tirar as dúvidas. Assim. Eu sei que o pessoal já tá de caneta é. na mão, de dúvidas postas aí. E aí, Ana, eu queria que, para começar, você falasse um pouquinho do que é a consagração mesmo, sabe? Eu sei que a gente vai ter todos os níveis aí. Eu sei que vai ter gente que já é escravo, vai ter gente que está se consagrando agora, vai ter gente que já está aí há muito tempo. A ideia é que a gente É. consiga começar para os que não sabem ainda, porque eu acho que mesmo para quem já é escravo, sempre é novo, né? Sempre é uma oportunidade de Sim. Nossa Senhora renovar dentro da gente o sentido da consagração. Então, explica um pouquinho para a gente o que é escravidão. Então, a total consagração, às vezes as pessoas acham, a gente fala pelo método de São Luís Maria Grão de Montfort, mas ele que fez a didática desse método. Na verdade, esse método já existia pelo menos 1000 anos antes da escrita do tratado. O tratado foi escrito em 1712 e o São Luís, então, faz ele foi bibliotecário no seminário em que ele se formou. Então, enquanto ele estava ali, o que ele fazia? Ele pesquisava sobre a devoção à Nossa Senhora. Então, ele chegou aos escritos do tratado também depois de muita pesquisa. Aí, o que ele fez? Depois dele se formar, depois dele se ordenar, padre, ele foi ordenado, e ele decidiu então trabalhar junto aos doentes e pobres, e os bispos perceberam que ele tinha um poder missionário, assim, ele era muito missionário. Então ele começou a fazer missões, que é um pouco diferente do que hoje a gente tem em mente, que também era esses eventos que tem nas paróquias eram considerados missões antigamente. Então o que ele fazia? Ele ia até as paróquias e fazia um mês de preparação ali,
com aquela comunidade, que hoje se tornou os 30 dias de exercícios espirituais. Ele fazia Nossa. exatamente isso, com formação. E daí, numa data mariana que ele escolhia, a comunidade, então, que tinha participado daquele evento, né? Aquelas pessoas que tinham participado daquela missão, saíam numa romaria com um crucifixo gigantesco e faziam essa romaria. Ao entrar na igreja, eles colocavam essa cruz enorme na frente da igreja e entravam. Quando entravam, eles beijavam o evangeliário, se ajoelhavam diante da imagem da Santíssima Virgem e rezavam uma oração que São Luís havia escrito, que nada mais é do que a fórmula da total consagração que hoje a gente faz. Então, a Nossa, total consagração era tô o método impactada. de a total consagração era o método de evangelização de São Luís Grão de Montfort. Ele, como pároco, usava para fazer com que as comunidades mesmo se engajassem. Aí, como era uma missão, ele deixava ali confrarias. Foi assim que começou a surgir a confraria dos Amigos da Cruz, outras confrarias de formação de homens. Ele trabalhava muito com os soldados do exército, ele trabalhava bastante. E começou a fazer confrarias com o propósito de rezar o rosário, de se consagrar a Santa Virgem, de frequentar os sacramentos. Então, ele deixava nesses locais. E o interessante é que, analisando assim a história, a gente percebe que logo isso aconteceu por volta ali de 1712, foi quando ele escreveu o tratado. Ele percebeu que ele precisava colocar isso num livro. Ele percebeu que ele precisava escrever. Tanto que o manuscrito do tratado é escrito muito rapidamente, assim. Porque ele tava numa urgência, numa pressa, uma santa pressa. Tanto que ele escreve no tratado que ele viu que demônios estavam para arrancar o tratado, justamente porque ele queria deixar esse método, essa era a intenção dele. E esse método, o ponto mais interessante é que, assim, ele, quando encontraram o manuscrito, e isso aconteceu cento e poucos anos depois, não tinha a primeira página, que é onde ele tinha colocado o título do tratado. Então, quando editaram como Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. Só que depois de um tempo descobriram o nome verdadeiro é Preparação para o Reino do Nosso Senhor Jesus Cristo. Nossa. Então, o tratado, na verdade, ele tem esse intuito de evangelizar a todo mundo, por isso que não é uma coisa para algumas pessoas, é um método de evangelização e ele é feito para preparar a igreja para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o livro, se você Nossa. notar, ele sai da encarnação do verbo, é profundo, né? Ele Não, sai eu da, tô... do, Gente, ele sai do mistério da encarnação do verbo, que é o mistério que deu início à história da nossa redenção, e ele é direcionado para o fim da história da nossa redenção, quando todos nós estaremos com o Senhor, entendeu? Então, é a preparação para o fim, para o reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é de suma importância, assim, é um ponto assim, fundamental. Existe um livro que eu acredito que vocês aí já devem ter dado uma olhada nele, mas eu gosto muito de falar sobre ele, que é um e-book que a gente conseguiu produzir, que é o Eis os Escravos do Senhor. É um e-book que está ali é a apostila de formação, né, que tem no blog, mas ali a gente trata um pouco mais detalhada essa questão da total consagração dentro dessa linha histórica. Mas o que eu estava falando da linha histórica mais interessante sobre São Luís é que esses locais em que ele fez essas missões, quando aconteceu a Revolução Francesa, que foi logo no fim do século, né? São Luís inicia o século falando sobre a Santíssima Virgem e o século termina com a Revolução Francesa. Quer dizer, Deus nos deu o antídoto antes de acontecer a pior sim, coisa, uma das piores coisas que aconteceu na história, né? Em sim. relação à igreja, porque um dos lemas, né, era Ai, meu enforcar Deus. o último padre nas tripas, com as tripas do último, enforcar o último rei com as tripas do último padre, era o lema da Sim. Revolução Francesa. Da Revolução Francesa. Então,
é, o que que aconteceu? Esses locais não sucumbiram a Napoleão, tanto que ele não conseguia derrotar esses locais. E não eram Olha, pessoas, não eram militares, não eram soldados, não eram nada, eram pessoas que estavam ali num território em que ele fez as missões da total consagração. E eram pessoas muito ligadas a essas confrarias que ele foi deixando, entendeu? Então tem uma ligação histórica muito interessante, assim. Esse livro, então, acabou se tornando um clássico da história da igreja, embora não muito difundido. A total consagração tem muitas indulgências, vários papas abraçaram, deram bênçãos e indulgências especiais a quem se consagra. E o tratado, ele é um livro que foi aprovado como isento de erro. Então, o Vaticano revirou o livro para ver se achava erro no livro. Não tem erro no livro. Isso é bem raro, assim, com as obras até dos santos mesmo, porque ele é um tratado de Mariologia muito, muito profundo, assim. Você lê uma vez, duas, três, você continua ainda descobrindo coisas nele. Então, essa é o verdade. resumo da total consagração, né? Ela é uma total consagração que já vem de muito tempo, não foi São Luís que inventou, e ela tem o propósito de fazer uma doação total, que a gente fala, é uma doação de corpo, alma, todas as suas obras passadas, presentes e futuras. De modo que, assim, a extensão dessa consagração é maior do que a da consagração, por exemplo, que se faz no fim da missa, ou que se faz, por exemplo, quando a criança é batizada. Porque ali é uma consagração que eu costumo falar que é uma consagração de proteção, né? Você pede proteção de Nossa Sim. Senhora para a criança ou para os fiéis que estão ali reunidos. A total consagração não. Não é só um pedido de proteção. Você, de fato, Ela é está mais dando profunda. todo o mérito de tudo de bom que você já fez, fará ou faz na sua vida toda. Então é É bem muita coisa. profundo, né? Você não fica com nada. E por que ela é extensão, mas é um descanso? Para mim foi um descanso, porque na verdade, primeiro que a gente não é muito bom em fazer coisas boas, né? A gente faz as coisas bem assim, Não, é mais ou verdade. menos, né? Mesmo quando a gente faz alguma coisa assim com boa intenção, tá cheia de coisa mal feita, às vezes tem lá uma distração, né? A gente não faz as coisas bem feitas mesmo. Então, Nossa Sim. Senhora, ela dá uma aperfeiçoada nisso. E segundo, que a gente não consegue manter as nossas boas obras, né? Então, quando você entrega as boas obras, para mim, eu vejo como um alívio, né? Porque se deixar eu cuidar das minhas boas obras, o banco falha. Então é melhor deixar Nossa Senhora Não, cuidar. Vamos deixar com os especialistas, né? O especialista cuida. boa E de isso que memória é, como eu sou. Boa de esse é memória o como eu ponto. sou. Desculpa, pode falar. O que que você falou? Eu não Não, eu escutei. ia dizer que boa de memória como eu sou, se eu for cuidar das minhas boas obras, eu vou esquecer onde eu deixei. Com É certeza, péssimo. é mais fácil. Tem muita gente que tem medo dessa parte, né, de entregar as boas obras, que também demonstra uma coisa que a gente tem, né? É interessante isso. A gente às vezes é egoísta até com as nossas boas obras, né? É Por verdade. exemplo, não é? Porque assim, se você for parar para pensar, toda vez que a gente pensa assim, mas peraí, eu não vou rezar, não vou poder mais rezar por mim e pelas pessoas, é claro que vai, mas assim, por que que é tão importante você reter aquilo, né? Reter o poder de colocar a etiqueta na oração. Essa oração é para isso, e se não for para isso, não é para nenhuma outra coisa. A gente tem uma ilusão de que a gente tem poder sobre essas coisas, né? Porque assim, vamos supor que a gente pede uma coisa que não é o que Deus quer, né? Não vai acontecer de qualquer forma. De Então é todo melhor jeito. já pedir todo jeito. Então é melhor pedir o que ele quer logo de vez, né? Que é mais fácil, né? Já encurta o caminho. A total consagração ela é uma forma de reduzir esse nosso egoísmo, né? Com as nossas boas obras. A gente tem essa coisa, né? De achar que a gente tem controle até do que a gente faz de bom. A gente não tem controle de nada na vida. Sim. Eu, Resumindo,
Eu dei uma extensão aqui na Total Consagração porque eu acabo puxando outros temas, né? Mas ela é isso, é um método de evangelização e uma forma de viver esse abandono à vontade de Deus que é tão difícil pra gente, né? É uma das maiores dificuldades que a gente tem, é justamente essa. Sim. Eu tô impactada, porque eu não sabia. Eu vi o e-book, na verdade, o Éder até que me mandou, eu não li ainda. Ele baixou que ele já está se organizando para fazer a consagração em dezembro pelo seu calendário, né? Para os exercícios e tudo Uhum. mais. Então, eu não li. Eu só recebi no telefone. E fiquei impactada com isso que você falou da primeira página. Eu sabia da história que ela sumiu e tudo mais, mas eu não sabia que tinha encontrado. E é impressionante como ele muda totalmente o sentido de tudo. Para o tratado Sim. da verdadeira devoção, é completamente diferente. É assim, Uhum. a devoção, a escravidão, ela toma uma proporção enorme, assim, muito maior Enorme. até do que eu já imaginava. Eu fiquei impressionada. E tem Isso é uma muito. outra, percepção que eu falo também no e-book, que é uma coisa que foi na verdade, esse e-book, como é que ele surgiu? É uma história também interessante. Eu tenho um amigo que é seminarista em Portugal e ele tentou fazer a tese de mestrado dele, esses tópicos desse e-book, mas não passou. Por algum motivo lá não passou. E ele falou, Ana, tá aqui, ó. Eu tava pensando em fazer alguma coisa com isso aqui. Tô. Porque eu fiz uma Nossa, pergunta pra ele, ele falou, tô. Eu falei, nossa, mas isso aqui tem que virar alguma coisa, né? E eu fiquei tão. Assim, porque ele tinha feito um caminho que é aquela coisa que a gente quer colocar a coisa de uma forma que a gente entenda o sentido na história, né? O porquê que surgem as coisas, por que que Deus deixa que determinados livros sejam de tamanho impacto, por que que deixa, entendeu? Esse tipo de coisa é interessante. E aí, pensando nisso, dentro dessa análise que eu estava fazendo, no fim do tratado, vocês já devem ter reparado que ele ensina a fazer a recepção da comunhão, né? São Luís, ele sim. parece até estranho. Ele termina o tratado, aí ele fala da comunhão. É como se fosse uma coisa assim, parece que está um pouco desconexo com o que ele estava falando, mas na verdade, a comunhão veja bem, a preparação para o reino do nosso Senhor Jesus Cristo. A união com Jesus Eucarístico é também essa aplicação do reino de Deus nos nossos corações em antecipação. Então é como se ele preparasse, já que o reino de Deus pode vir ainda, né, no futuro, e você não sabe quando vem, existe como viver sobre a realeza de Cristo agora, que é viver em união com Jesus Eucarístico. Então, é se unir ao Cristo Eucarístico mais próximo, né? Jesus mais próximo, que é Jesus Eucarístico. Então, é muito interessante, por isso que existe uma união, assim, não há como distinguir as duas coisas. A total consagração está unida à devoção à Eucaristia, à Santa Eucaristia. É uma coisa, assim, que não tem como Como separar? dissociar, não tem como separar. E é muito bonito isso, porque a gente às vezes tem essas dicotomias, né? Como se fossem duas coisas separadas, mas não é. A devoção à Santa Virgem é feita justamente para preparar o coração para receber Jesus Eucarístico e o reino de Deus que há de vir. Então é um caminho maravilhoso, é um caminho que é só de. Eu já sei que vai sair todo mundo mais apaixonado que já era, os que não são, e os que são, e os que não são vão ser agora. E eu, pelo menos, já estou mais apaixonada ainda. E aí, quando você explica isso, Ana, muda completamente o sentido e tira, por exemplo, um dos grandes temores, porque o que eu sempre vejo assim de medo, e às vezes foi até lá atrás foi medo meu também, foi uma preocupação, porque a gente, não adianta, a gente ainda projeta na nossa relação com Deus a nossa fragilidade humana, né? Os nossos egoísmos e tudo mais. Então eu olho e penso, nossa, mas não corro o risco de amar mais Nossa Senhora do que eu amo Jesus? Muitas vezes é esse o medo da consagração e é muitas vezes o olhar de quem está fora.
Eu vejo que muitas É, pessoas que não compreendem a consagração é porque não compreendem a profundidade disso. Ela é só o preparar-te para Deus, preparar-te sim. para o Senhor. É. Até porque, assim, uma das frases mais impactantes de São Luís no tratado é que sejam cópias vivas de Maria. E Maria foi aquela que recebeu o Senhor. Então, é para que ele. E é tão fantástico quando você se depara com aquela frase de Jesus, né? Será que quando eu voltar eu encontrarei fé sobre a terra? E saber que existe uma preparação que nos torna semelhante àquela que foi a precursora, né? Foi ela que estava ali pronta para receber o Senhor. Então, para que ele encontre almas parecidas com a alma da Santíssima Virgem quando ele voltar, né? E claro que essa volta não é só a volta triunfante do Senhor, mas é claro que quando a gente falecer, isso também é uma forma de unirmos, né, a Deus. Então ele também a gente tem que ir preparado já. Então, a total consagração ela tem uma ligação tão grande com e por isso que eu sempre falo do título do livro original que São Luís tinha que ele queria ter dado, porque o título já tira todo tipo de resquício, de dúvida que pode surgir. Outra coisa que ele gostava também de dizer era consagração a Jesus por Maria. Ele gostava muito de usar esse termo, né? Total consagração a Jesus por Maria. Ele gostava muito, até por orientação do diretor do seminário ali de São Sulpício, que ele pertencia, enfim, que era uma espécie de diretor espiritual dele. Então, a história toda nos leva a isso. O conhecimento faz a gente ter mais tranquilidade a esse respeito, né? Não, Sim, com não tem certeza. como dissociar. Não tem como dissociar. Nossa Senhora, ela só sabe fazer uma coisa: preparar as pessoas para amar nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que ela sabe. A pessoa só sabe fazer o caminho que trilhou. Ela trilhou esse caminho, ela vai ensinar esse caminho, né? Então, esse é o objetivo dela. Nossa, é muito verdade. E aí, assim, é engraçado que você falou que você precisa se controlar para não entrar em outros assuntos. Eu tenho que ficar fazendo o mesmo movimento. Assim, eu não posso falar disso. E quando você falava da questão da Revolução Francesa, e foi exatamente os lugares em que havia a devoção mariana que meio que resistiram, né, que a fé subsistiu. Nossa Senhora É, sempre se manifesta na história da humanidade. Quando a gente olha para a Segunda Guerra Mundial, quando a gente olha sim. para os avanços, é sempre essa história. É sempre os É, países onde a devoção mariana é forte, onde se reza o rosário, é é, aonde se mantém de pé. Então, Nossa Senhora sempre manifesta o cuidado dela sim. e mostra para a gente a olhos nus, numa realidade posta, que é diferente. Já é diferente quando eu conto com a devoção mariana, quando eu conto de fato com a presença da Virgem Maria, é diferente. Ela nos sustenta de uma forma diferente de quando E a se a gente, gente simplesmente caminha sozinho. com certeza. E se a gente for parar para ver a questão histórica, né? No período da guerra, enfim, ali em meados, né, do período da guerra, em 1917, foi quando Nossa Senhora apareceu em Fátima. Se a gente for parar para pensar, o que ela pediu quando perguntaram a irmã Lúcia o que significa, né, entregar-se ao Imaculado Coração de Maria, que foi o pedido dela na aparição de Fátima. Né? Um dos pedidos dela, além de rezar o rosário, foi esse. E ela falou assim: é uma entrega total ao coração de Nossa Senhora. Foi exatamente isso que ela falou. É uma entrega total ao coração de Nossa Senhora. Se a gente for parar para analisar, é que aqui não dá, senão eu saio falando um monte de coisa. Mas assim, cada ponto da aparição de Fátima nos leva a fazer um link com a total consagração. Então, o que ela estava fazendo uma forma de pedir novamente que a gente se entregasse ao coração dela de uma forma irreversível, né? Se entregasse tudo nas mãos dela. Então, ela faz mesmo esse laço, né, conosco, para nos guiar a uma coisa que muitas vezes ela já falou antes, né? Ou já veio alguma devoção, algum santo que veio falar a respeito disso.
Então ela tem essa preocupação, ela é muito ativa. Eu falo que Nossa Senhora, ela é super ativa, tanto que a pessoa se consagra, ela sai quebrando tudo para fazer a gente se moldar, né? Ela muda mesmo, ela transforma. Se a pessoa entrega realmente, não tem como sair do mesmo jeito, não. Ela realmente transforma mesmo. Muito É trabalhadora isso. ela. Ela é bem mãe, né? Bem mãe, bem Ô, mãe. vou só lembrar o pessoal, gente, quem tiver alguma dúvida, já vai mandando as perguntas. A gente vai receber algumas coisas pelo WhatsApp, no privado, mas se tiver mais alguma dúvida que for surgindo, tá? Vai mandando aí. Amanda, pode mandar. A Ana não vai brigar com você, tá? A Amanda tá morrendo de medo de mandar pergunta. Não, manda. E aí eu Pode queria que mandar, você não vou brigar com você. explicasse, eu queria que você explicasse, Ana. Tá, eu resolvi me consagrar. Como que eu faço? O que eu tenho que fazer agora? A primeira coisa é que assim, tem que ler o Tratado da Verdadeira Devoção. Tudo que eu vou falar aqui é obrigatório, faz parte do processo. Tá? Como é um momento em que você está fazendo uma consagração total e ela é diferente das outras consagrações, ela exige sim algumas orientações a respeito do que você está fazendo, entendeu? Você tem que ter pelo menos uma ideia do que você está fazendo. Então tem que ler o tratado, né? Tem que ler o livro que o santo escreveu a respeito. Pode ser que aconteça a necessidade de fazer formações. Por que eu falo que pode ser? Porque o tratado ele foi escrito numa época em que as pessoas tinham uma catequese um pouco melhor do que a que nós temos hoje. Então, o que Uhum. acontece? Existem coisas que ele fala ali que pode ser que te passe batido ou você não entende o que ele está falando, justamente por falta de ter uma catequese que tenha aqueles termos ou que tenha falado sobre aquele assunto. Então, a formação é para isso, para você entender exatamente o que o santo está falando. O que ele quer dizer quando ele fala entrega dos méritos? O que é isso? Né? Às vezes, a gente não tem esse tipo de catequese. Então, a formação é necessária para entender bem o que o santo está propondo. Ok, depois desse período de formação, que aí pode ser feito como eu faço lá no calendário, enfim, para não ficar uma coisa muito sufocante, dá tempo de fazer tudo certinho, se faz os 30 dias de exercícios espirituais. Você que está me escutando aí e não fez a total consagração, vai ver que na internet existe alguns que é 33 dias de exercícios espirituais. Vou te explicar por que tem essa divergência, tá? No original em francês é 30 dias, tá? Acontece que na hora de fazer a tradução, as pessoas colocaram uma semana, o tradutor colocou uma semana para para a contagem lá das semanas do exercício. Só que as semanas que a gente contar tem 7 dias. E a que São Luís contava tinha 6 dias. Então deu essa diferença, com 7 dias dá 33 dias, entendeu? Ah, tem alguma diferença? Não, rezar nunca é demais. Então, se você quiser fazer de 33 dias, faz. Não vai fazer diferença nenhuma, não, tá? É só para deixar aí claro que não tem, foi só uma questão de tradução aí, tá? De entendimento das contagens da semana, mas aí é tranquilo. Feitos os 30 dias, nesses 30 dias você vai fazer o conhecimento de si mesmo, né? Depois, primeiro os 12 dias preliminares, que é fundamentado, né? Necessário para se desarraigar das coisas do mundo, do pensamento do mundo, entender o que a gente quer dizer quando está falando pensamento do mundo, né? Depois vem o conhecimento de si mesmo, o conhecimento da Santíssima Virgem e, por fim, o conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, a sabedoria eterna e encarnada. Depois de feito esses exercícios espirituais, então se escolhe, né? Você já tem aí em mente a data da consagração. Ele orienta que preferencialmente seja uma data mariana. É obrigatório que seja uma data mariana? Não, não é obrigatório. No entanto, ele pede que seja preferência que seja uma data mariana. Porque é uma forma de você honrar a Santíssima Virgem num dia que lhe é já de um título dela. Não,
Não existe uma coisa só para coisa, porque às vezes a nossa percepção desses títulos marianos ainda é muito, vamos supor, um pouco infantil, né? Não faz diferença nenhuma o título de Nossa Senhora que você se consagra. Isso é uma preferência particular. Você tem uma devoção por Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, mas ela é a mesma Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora é tudo a mesma, é tudo a mesma mãe, entende? Eu falo isso porque às vezes a pessoa se sente meio que obrigado a esperar a data da sua, né, do seu título de devoção, e na verdade não é tão necessário assim, tá? Mas se for é uma forma de você fazer uma honra ao título de devoção que você já tinha antes, ou que você tem um certo carinho. Feito isso, no dia, em preparo para esse dia de fazer a total consagração, deve-se confessar-se, então tem que estar em estado de graça. Para isso, então, não pode estar num estado de vida que a pessoa tenha abraçado o pecado voluntariamente, solicitamente, né? Então, existe aí toda a situação de amasiados, pessoas que estão em pecado mortal abertamente e que não querem sair dela, tá? Se a pessoa quer se organizar para sair dela, ok. Eu falo isso porque eu tento ser bem sincera, porque às vezes as pessoas entendem a devoção à Nossa Senhora como uma coisa assim que como se ela fosse assim, como o fato dela ser mãe impedisse que ela Aham, dissesse não. E na verdade não é bem assim, né? sim. Ela, como a mãe do Nosso Senhor, como o Nosso Senhor não compactua com o pecado, a devoção de Nossa Senhora também não pode compactuar com o pecado. Então, se você abraçou o pecado, tem que renegar o pecado antes de abraçar. Ok, fez a confissão, é uma confissão geral. Existem algumas dúvidas em relação à confissão geral, mas só para deixar claro, assim, tentar dar uma pincelada aqui. Não é ficar voltando na confissão, tá? Não é esse o intuito. Na verdade, a igreja orienta desde muito tempo atrás, em situações em que você vai fazer uma coisa importante, como ordenação sacerdotal, como casamento, como uma consagração, como entrar numa vida religiosa, você então faz uma confissão geral, que é fazer então um remember, né? Lembrar ali todos os pecados graves da sua vida, né? Os pecados mortais que você fez, para então estar pronto para uma nova fase na vida. Essa é a intenção da confissão geral. É uma confissão para aquele momento importante. Você agora tá, né? Agora é novo, agora vai, entendeu? Então essa é a intenção. Não é Agora eu uma, mudo. agora eu mudo. Então não é uma confissão, obviamente, que é para você ficar fazendo assim enlouquecidamente, como se fosse uma coisa ali, né? Que você tem que fazer sempre. Não é. É para um momento específico. Depois, no dia, você frequenta então a Santa Missa, recebe a comunhão e recita a fórmula da total consagração. Precisa o sacerdote estar presente? Não precisa o sacerdote estar presente. Essa aqui que vos fala, e um monte de gente antes de mim que se consagrou, porque na minha época, gente, você acha que existia todo esse preparo? Não existia nada. A gente não tinha nem consagrado na minha paróquia. Então, assim, não era comum. E não é uma consagração pública, tá? Novamente. Eu acho que às vezes as pessoas um pouco confundem, né? Não é uma consagração Sim. para que os outros vejam, entende? Se for e o padre quiser fazer, como existe em outras igrejas, e é fantástico que isso aconteça, que é quando várias pessoas se consagram ao mesmo tempo, isso ajuda a propagar a consagração e tudo mais, mas não é obrigatório. Você pode se consagrar de forma particular. Feito tudo isso, você diante de uma imagem da Santíssima Virgem, na igreja ou em casa, você então recita a fórmula da consagração, tá? Esse é o circuito aí, né? Se o Sim. padre O quiser estar caminho. presente, o padre é sempre muito bem-vindo, né? Ninguém rejeita um padre. Então, você vai lá, Sim. você fica perto do padre, já pede uma bênção, entendeu? Já pede tudo o que tem que pedir. Já E o aproveita. padre já aproveita, né? Que é bom ungido, a gente quer a bênção logo, já aproveita que ele tá perto. Mas não é obrigatório, tá? Então é isso, o caminho é esse. É um caminho bem tranquilo, na verdade, assim. Se você, o que pega um pouco é a determinação, assim, às vezes, né? Tem que
pisar firme na determinação. Mas não é um caminho difícil, né? É um plano bem tranquilo, assim, de se fazer. E muito instrutivo. A pessoa vai mudando no tempo em que está fazendo. É verdade. Uma coisa importante, eu acho que você falou que eu acho bacana, é a questão de ler o tratado. Porque eu acho que esse é o primeiro movimento de preparação para ser de faculdade de vida. Porque é uma leitura difícil, não porque ela é difícil, mas porque parece que tudo se levanta, né? O tratado some, tudo É, acontece, assim. Mas é mesmo o primeiro movimento de vencer-se e cumprir essa decisão. E eu fico vendo muito, tanto que esse movimento de ler o tratado inteiro é um combustível para que você seja de fato, para que você cumpra suas orações, para que você de fato mude a partir daquela decisão, realmente, que não seja é. só empolgação de momentos, sabe? De passageira. Eu acho também por isso que os santos eles têm uma sabedoria, né? Acho que é por isso que São Luís ele fez um processo. Você percebe que ele é muito didático, o tratado é muito didático. É como um professor, ele pontua muito as coisas. 5 coisas, primeira, segunda, terceira, ele fala muitas coisas assim. Ele é muito metódico, então ele é como conhecendo mesmo a nossa alma, né? Que a gente tem essa dificuldade de compreensão. E a leitura do tratado ela é muito catequética, só ela já tira muito de coisas que a gente não sabia, da igreja mesmo, da doutrina mesmo. Então já muda muito só lendo o tratado. Por isso que é um esforço importante de se fazer. E Ô, não dá para se Ana, consagrar sem isso, né? sim, sim. Aquilo que você falou, assim, eu preciso saber o que eu tenho que fazer, né? Eu preciso entender. Eu não posso ir às cegas. E esse ler o tratado é, de fato, entender até o que eu preciso ser, assim, Com porque eu me certeza. lembro que quando eu me consagrei, eu era totalmente analfabeta na fé, sabe? Eu vim de uma família de missa de domingo, no máximo, assim. Então, Eu também. totalmente analfabeta. E aí você também. Pois é. Eu Aí eu li o também. Você acha tratado. essa... E aí, quando eu conheci o tratado, eu falei, gente, é isso. Eu preciso ler isso. E quando eu li, eu falei, gente, então é assim. Foi mesmo aprender a ser católica, sabe? Foi aprender Foi. mesmo Exatamente, com essa é a manual de palavra. instruções. Olha, é isso que eu Foi. tenho que rezar, é isso que eu tenho que fazer. Foi muito isso. Exatamente. E quando você falou que ele era para a missão, eu falei, gente, faz todo sentido. Porque é isso Com mesmo que ele faz. Ele não é muito, São, muito São catequético. Luís foi na nossa vida. São Luís veio É fazer uma muito, missão na nossa vida. foi Ele entrou isso fazer uma mesmo. missão. Foi muito Mas isso. Achei muito é legal. tão fantástico, é muito fantástico a mudança que faz. E é um processo de conhecimento da fé mesmo, assim. Umas coisas que a gente nem imaginava até, né? A gente até se assusta, assim, de falar, nossa, como é que eu não tive acesso a isso antes? É um tesouro, por isso que ele é chamado de tesouro, é um tesouro. E é De fantástico, fato, assim. ô, Ana, tô vendo o tempo aqui, o Hum, pessoal já tá me avisando. A gente podia responder algumas perguntas. Por mim, eu vamos. ficava aqui muito tempo, mas o Instagram não deixa, né? Que absurdo, né? Serviço, gente. A gente nem vai te falar, eles ficam controlando o tempo. Exato, que horror. Vou fazer algumas perguntas, a gente tem umas perguntas boas aí. E aí eu vou fazendo, você vai respondendo pra gente. Porque Tá, vou tentar ser tem sucinta, uma. que eu sou. Acho que das que a gente recebeu antes, a maioria a gente já respondeu. A questão do Sim. sacerdote, o como fazer, a questão do medo da devoção de amar mais a Nossa Senhora. Tem uma Uhum. outra aqui que diz o seguinte: quem usa o escapulário do Carmo precisa fazer a consagração pelo método de São Luís? Então, isso é uma confusão que as pessoas fazem, na verdade, né? O escapulário do Carmo é uma devoção mariana, assim como a medalha milagrosa é uma devoção mariana, né? Sim, No escapulário, você se une, de certa forma, à espiritualidade do Carmelo, mas não significa que você está doando seus méritos presentes, passados e futuros para Nossa Senhora. Então, não tem uma sim. ligação uma coisa com a outra, tá?
Então, se o seu objetivo é se consagrar na Santíssima Virgem pelo método de São Luís, não tem uma ligação, tem que se fazer o processo normal, entendeu? E uma coisa que cabe aqui como símbolo da total consagração, no tratado, no último capítulo, capítulo 8, outra coisa que as pessoas confundem um pouco também, mais aqui no Brasil mesmo, por uma questão, acho que às vezes tem um pouco de dificuldade com a interpretação de texto. O último capítulo do tratado é que trata sobre os símbolos da total consagração e o que se deve fazer. De símbolo, ele só cita a cadeia, que é a corrente. No primeiro capítulo, ele fala sobre as diversas devoções marianas e aí ele cita medalhas e outras coisas que podem ser sinais de devoção mariana, mas não significa que é sinal da total consagração. O sinal da total consagração é somente a cadeia, tá? Olha, Que isso é pode ser novidade pra usada. mim, Ana. É somente a cadeia. Existe algumas pessoas que fizeram é só ler o tratado que tá lá mesmo, né? É o único sinal que tem, é o sinal da cadeia. Ou você, não é obrigatório, mas se for fazer um sinal externo, é o da cadeia. E os outros sinais que a gente usa, correntes e corrente que eu digo é com medalha e outras coisas, são sinais de devoções marianas, outras coisas que ela foi dando também como sinal da presença dela, do carinho dela, da proteção dela, mas não tem relação com a total consagração. Não sei se eu consegui deixar claro esse ponto, mas Aham. é isso, tá? É isso, até para mim foi novidade também, essa questão do sinal. Ô, Uhum. Ana, se cair uma hora, a gente pode começar outra, para dar tempo de responder todas as perguntas? Já Ah, foi então uma hora? pode. Pois é, menina, a gente tem 15 minutos só. Gente, mas que absurdo! Chegou Não, tá errado. ainda. Tá Tô errado isso. chateada. Não falei nem metade do que eu tinha que falar. Eu tava pensando que a gente nem começou a falar, já deu uma hora, chateada. Mas a gente começa de novo, tá ótimo. Vamos lá, Tá a bom. Mônica perguntou assim. No tratado, ele pede que participemos de uma confraria ou congregação. Pode ser um Ah. terço? Como é que isso funciona? Então, na verdade, ele faz uma sugestão, né? No último capítulo, ele fala coisas que você pode fazer para honrar Nossa Senhora, né? Uma das coisas é você entrar numa confraria, né? Mas não é uma obrigatoriedade, não é uma obrigação, né? Você pode fazer um grupo de pessoas que tem uma devoção mariana, pode entrar ou formar um grupo de filhas de Maria, ou de formar uma Esses congregação com um homens. propósito, os homens, enfim. Enfim, existem outras formas de fazer isso, mas não é uma obrigatoriedade, né? É uma sugestão que ele dá, para que você tenha ali caminhos, né? Que tenham a devoção a Nossa Senhora como meta. Mas pode ser um Uhum. grupo também, se você quiser. Ótimo. Vamos para outra pergunta lá. Peraí. A Amanda perguntou o seguinte: ao me consagrar, posso rezar por coisas específicas? Por exemplo, citar a alma de um falecido, a rezar pelas almas do purgatório, oferecer por todas as almas a Nossa Senhora e ela quem distribui a graça? Como é que funciona? É assim, você sempre vai entregar tudo a Nossa Senhora e ela que distribui a graça. O que que Uhum. acontece? Vamos supor que você tem alguém que você queria rezar especificamente para aquela pessoa porque está doente ou alguém que faleceu, né? Você vai, na verdade, continuar rezando por ela, você vai apresentar aquela pessoa em oração. Mas tem que ter em mente que a Santíssima Virgem, ela que vai decidir se aquela oração vai para aquela intenção que você está querendo ou para algo que é mais Para outra importante, coisa. mais urgente naquele momento. Entendeu? Sim. Então é isso. Ela faz esse gerenciamento. Você pode apresentar e deve apresentar as pessoas, as situações, né? Para que ela oriente. E a gente tem que entender também que Nossa Senhora é muito bondosa. Às vezes a gente tenta refletir a nossa visão de mundo muito egoísta e muito materialista no céu. E no céu não é assim. As pessoas, né, Nosso Senhor e Nossa Senhora são muito mais nobres do que o nosso coração. Então, se você entregou tudo, obviamente, se você for pedir por alguém ou por alguma situação,
ela vai te dar ouvidos, né? Porque você entregou tudo, você não tem mais nada, você já só tá pedindo ali, olha por aquela pessoa, veja por essa situação, né? Por favor, né? Então, é um pedido que você faz, né? É o pedido de um servo que ama muito a mãe que tem, um servo e um filho que ama muito a mãe que tem. Então, não tem como ela negar, assim, de olhar, né? Agora, se aquela graça vai acontecer, é naquela mesma linha de pensamento que eu já acabei de falar. Não é porque você é Sim. consagrado, é que você vai ter mais graça ou menos graça. Se tiver na plano de Deus, acontece. Se não tiver, não acontece, e é assim com todo mundo, entendeu? É a regra da vida de oração é essa. Mas você pode apresentar sim, mas com a consciência de que ela faz o que ela que for melhor para o plano de Deus, né? O que for na vontade É de Deus. quem manda ela, na verdade, né? Esse é o ponto. Quem manda é ela. É, Quem manda é ela. eu costumo fazer sempre assim. Eu faço como sugestão. Eu sempre faço isso quando eu vou rezar. É, Nossa Senhora, eu queria te dar uma sugestão. Cara, eu sugiro para ela as coisas. Mas então, ela me teve uma coisinha. porque foi um jeitinho que eu encontrei de me recordar sempre dessa entrega, sabe? Porque é É, um jeito que quando eu vou rezar, eu me lembro que eu me despojei de tudo por ela, que eu me entreguei tudo para ela. Então foi um uma jeitinho que eu coisa. encontrei de me lembrar É, sempre. Aí eu sugiro as minhas intenções para ela, eu sugiro as pessoas para ela, tá? Foi um caminho de É, me recordar mesmo. essa coisa de apresentar é muito, a sugestão, essa apresentação, ela é muito bonita, assim, porque lembra muito dessa realeza de Deus, né? Você não chega para um rei falando, eu quero isso, você fala, Majestade, então, eu estava aqui pensando nisso, nisso, nisso. Então, é uma forma mais conveniente, né, para a relação com Deus. Mas, assim, uma coisa que eu tem um livro chamado Alma Fervorosa, e ele fala muito sobre isso, que quando a gente está rezando, não se focar tanto no que a gente quer, né, receber de graça. Colocar assim o pensamento alguns segundos naquilo e depois só amar a Deus, assim, ou contemplar um mistério da vida do Senhor e pronto. Porque ele se compraz mais no na nossa entrega em amar do que na nossa. Porque às vezes a gente tem uma fissuração pela oração do pedinte, né? Ficar pedindo, 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 Sim, pedindo, 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 pedindo. Então a total não consagração faz ela mais tira um nada. pouco isso. É verdade. Ela tira Vamos lá bastante para a isso. próxima. O Ederson está perguntando. Ah, não, tem mais, a Mônica. A Mônica perguntou o seguinte: a hora tem que rezar a coroinha de Nossa Senhora todos os dias, mesmo se eu rezar o terço ou o rosário? A Então, coroinha ela é não é. obrigatória de. Não. Tanto que se você olhar na escrita de São Luís, ele fala assim, rezar todos os dias, entre vírgulas, sem a isso se obrigar, ele escreve assim, sem a isso se obrigar, a coroinha de Nossa Senhora. A coroinha também é uma sugestão que ele faz. No entanto, a gente tem que ver o tempo, né, do tratado, né? Ele foi escrito em 1712, então logo em 1917, em Fátima, Nossa Senhora, ela própria priorizou o rosário, né? Ela própria priorizou o terço. Então, escolher entre a coroinha e o terço é sempre o terço. Então, o terço se tornou assim a nossa arma. Então, se for obrigatório, né? Nada é obrigatório na total consagração, é tudo feito por amor, mas a oração principal é rosário, 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 rosário. Sempre rosário. Essa é a oração. Ô, Ana, eu queria reforçar uma coisa que você disse, que eu acho que precisa muito cair no coração de todo mundo que está nos ouvindo, é por amor. Esse eu acho que é o ponto. Porque muitas vezes eu vejo as pessoas se debruçarem sobre a oração, sobre a consagração, com um olhar muito mais metódico, sabe? Ah, preciso fazer X, quase como um checklist. Olha, confere, confere, e não é esse o objetivo. Ela é Uhum. algo para nos ensinar a amar melhor, nos ensinar a amar mais. É amar, Exato. esse é o ponto. Eu sempre lembro de Terezinha quando eu digo isso, porque é algo que ela sempre nos move em direção a amar em tudo que se fizer. E a consagração faz isso, ela é um movimento de amor. Então eu preciso olhar para tudo que São Luís me propõe com um olhar de como eu amo mais. Como que dá para Exato. amar mais Deus nisso aqui? Então precisa ser esse olhar.
Me avisaram aqui, Ana, que tá faltando 5 minutos. A gente podia fechar esse e começar uma nova, pode? Que aí senão a gente vai ser derrubada. A Pode gente vai ser. ser derrubado. Tá bom. Ó, eu vou avisar o pessoal aqui, todo mundo que tá aí. A gente vai encerrar essa e recomeçar agora para terminar de responder as perguntas. Só para a gente não ser fechado aqui. Então, eu vou encerrar aqui e recomeço te chamar agora, tá bom? E fica aí, hein, gente. Ok. Já entra agora na sala de bebês. Até daqui a pouco. Até.